Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui com o livro Fonte Viva, que é um livro da Federação Espírita Brasileira, psicografado por Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier. Importante na lição 149, no culto à prece, ele nos fala de coisas interessantes, importantes para nós refletirmos. Ele começa dizendo: todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis ao círculo pessoal em que nos movimentamos. Então, nós temos que compreender que nós criamos em torno de nós, é comum no meio espírita chamar de psicosfera, aquele resultado dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Em torno de nós, as vibrações, o campo eletromagnético gerado, vamos dizer assim, espiritual, essa é resultado do que pensamos constantemente. Então, nós estamos em torno daquilo que pensamos, por isso a necessidade de nós selecionarmos os pensamentos, sabermos realmente filtrar, para que não nos permitamos envolver em vibrações negativas, em pensamentos que gerem, de certa forma, desconforto, dificuldade, obstáculos ao nosso progresso, à nossa evolução e ao nosso bem-estar. E diz Emmanuel ainda mais, ele diz: a árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. E realmente tudo no mundo emana de acordo com o seu interior, o seu íntimo. Tudo, para os próprios, vamos dizer, minerais, eles irradiam da energia pela movimentação de prótons, de elétrons, dos elementos microscópicos que compõem. Então, nós também temos a nossa responsabilidade nesse ponto, e por isso, para que realmente mantenhamos sempre com mais segurança, é preciso observarmos a prece, a oração, como instrumento poderoso, para que nós possamos entrar num processo de vibração, de sintonia, que nos favoreça o fortalecimento, nos favoreça realmente a paz interior e nos favoreça a sermos mais receptivos às, às inspirações que são transmitidas através daqueles que querem ver o nosso bem. Porque se nós fizermos o contrário, nos deixarmos realmente ser envolvidos pelos pensamentos negativos, claro que os adversários espirituais, aqueles espíritos ainda que vivem na faixa inferior, eles se aproveitarão e procurarão por todos os meios nos tirar o sossego, a paz, dificultar nossas vidas. Diz Emmanuel algo muito importante aqui. Ele diz: narram os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhe o anseio de fraternidade, engrandeceram-se-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores e a energia santificadora felicitou-lhes os espíritos. Ou seja, quando os apóstolos oraram, sentiram algo diferente. Foi um efeito tão forte que sentiu como que a terra tremesse e ficaram todos cheios do Espírito Santo. Pelas intenções, pelos pensamentos positivos de que naquele momento fizeram em oração, eles receberam a presença de espíritos superiores. Então nós também não devemos esquecer que temos à nossa disposição. Nós somos responsáveis pelo mundo interior e então, consequentemente, pelo que exteriorizamos, atraindo ou sendo atraídos para determinados ambientes ou determinadas mentes. Quem queira realmente ter as boas companhias espirituais, por exemplo, tem que ser vigilante nesse tipo de ação. Vigilância nos pensamentos para que possam assim estar em sintonia com o bem, com aquilo que realmente nos favoreça. E para finalizar, diz Emmanuel aqui uma coisa interessante. Aliás, não finalizar, é um parágrafo aqui no meio da mensagem em que ele diz: a prece, traduzindo aspirações ardentes de subida espiritual por meio de conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Observemos bem, meus irmãos, a prece traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual, ou seja, o nosso desejo de sermos superiores, de vencermos as nossas imperfeições. Aí, com consequência, por meio do conhecimento e da virtude, ou seja, pensando sempre que Deus nos ilumine com conhecimento, com a virtude e, acima de tudo, com sabedoria, para que saibamos fazer a diferença entre as coisas, saibamos discernir
porque muitas vezes nós vamos permitindo que determinados pensamentos nos invadam e, como consequência, nós temos as quedas que muitas vezes acontecem. Então ele diz que a força ilumina o ideal e santifica o trabalho, a força da oração. Eu estou, meus irmãos e minhas irmãs, vamos deixar hoje para reflexão essa mensagem, desejando muita paz e proveitosas reflexões.